Jesus Cristo demonstrou sua divindade a seus discípulos, ao mesmo tempo em que lhes testava a fé. Quando estudamos a divindade de Jesus e a reconhecemos, assim como os discípulos, nós poderemos entender nossos próprios conflitos e vamos buscar no Senhor força para enfrentarmos as situações difíceis da vida. Conta-se que na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de refugiados, provavelmente judeus, escondeu-se em uma caverna escura. Eles tiveram que permanecer um longo tempo naquele lugar sombrio até que as perseguições passassem. Posteriormente, quando voltaram para suas casas, foi encontrado numa das paredes da caverna a seguinte inscrição, abre aspas, creio no sol, ainda que ele não brilhe. Creio no amor, ainda que esteja oculto. Creio em Deus, ainda que esteja em silêncio, fecha aspas. Esta foi uma notável manifestação de fé por parte das pessoas que se esconderam naquela caverna tenebrosa. Em Mateus 14, 22 a 33, nós encontramos os discípulos do Senhor em situação parecida no mar da Galileia. Eles se encontraram numa situação de desespero e não podiam ver o Mestre. Porém, essa foi uma das ocasiões da vida de Jesus em que ele se demonstrou como Filho de Deus aos seus discípulos e, ao final, a fé deles foi fortalecida. Os discípulos reconhecem a divindade de Jesus. Mateus capítulo 14 nos fala sobre a morte de João Batista e a primeira multiplicação dos pães e peixes. E nós podemos ver nesse episódio, aqui no capítulo 14, que Jesus tem autoridade e os discípulos, eles vão reconhecer a autoridade do Senhor. Jesus e seus discípulos estavam no barco, eles foram para um lugar à parte, no deserto, mas as multidões ficaram sabendo e foram acompanhando por terra. E quando eles chegaram, ao desembarcarem ali no local que eles deveriam estar, encontraram aquelas multidões, muitas pessoas, e Jesus, ele viu a multidão e compadeceu-se dela e curou os enfermos. A autoridade do Senhor. Ele teve compaixão daquelas pessoas. E o Senhor, então, curando ali, operando milagres, as multidões atentas a tudo que Jesus falava e ensinava, e ao cair da tarde todos estavam lá, e já fazia bastante tempo, fome, não havia alimento para aquelas pessoas, não havia o alimento suficiente. E Jesus, então, ele toma um pouco do pão e peixe que os discípulos haviam conseguido e ora e faz a multiplicação e alimenta
5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Multiplicou de maneira miraculosa. E, feito isso, Jesus, ele manda para os seus discípulos entrarem no barco e manda que eles sigam, passem para o outro lado do mar. E ele, Jesus, despediu as multidões, mandou o povo embora. Sem argumentação, sem muitas... mandou. Diz-nos Mateus que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao mesmo tempo em que ele ora em um monte, os discípulos enfrentam uma grande tempestade, enfrentam grande dificuldade no mar com mau tempo. A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, vai relatar que quando Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, João 6, as multidões, elas reconheceram que Jesus era o profeta. As pessoas disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, verdadeiramente. E Jesus, sabendo que eles estavam com essa intenção para vir, com o intuito de arrebatá-lo e proclamá-lo rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Por isso Jesus, sem argumentação, ele despediu as multidões. E a multidão estava eufórica, queria fazê-lo rei. E era um momento propício. A Páscoa estava chegando. E era uma excelente oportunidade. Eles, 5.000 homens, multidões, entrando com Jesus e proclamando Jesus rei de Israel. E os discípulos também, creio que eles estavam desejosos disso também, porque eles andavam com Jesus já há um tempo e eles ouviram Jesus sempre dizer, venha o teu reino, em oração. E esta era uma oportunidade sem igual para eles, para isso acontecer. E também eles pensavam nos cargos que poderiam ter quando Jesus estabelecesse o seu reino ali em Israel. Mas Jesus demonstra a sua autoridade nesse momento, porque Jesus, ele demonstra autoridade por seu poder de ser fiel aos planos de Deus, aos seus planos e aos planos do Pai. Aquele momento não era aquele reino a ser estabelecido. E os planos do Pai eram outros. E mesmo que esses planos trouxessem muitas dificuldades, mas eles precisavam ser cumpridos. E Jesus queria cumprir a vontade do Pai, e Jesus, então, ele vai despedir os seus discípulos e manda embora as multidões e fica sozinho, vai para um monte sozinho. E Mateus mostra que as multidões foram embora e mesmo que elas quisessem fazer
de Jesus, o rei, o proclamar como rei ali naquele momento, mas os planos de Deus não podem ser mudados. Seja qual for a vontade do ser humano, não pode ser mudado os planos de Deus. Não importa a nossa vontade, a vontade de Deus é que deve ser feita, e Jesus sabia disso. Então Jesus demonstrou sua autoridade ao recusar ser proclamado rei pelas multidões, ao mandar as multidões embora e mandar os discípulos no barquinho para o outro lado do mar. E aí nós vemos também o conhecimento do Senhor Jesus. Depois que tudo ficou praticamente sob controle, as multidões foram embora, Jesus no monte lá, a fim de orar sozinho. Os momentos de oração de Jesus não são raros, como a gente vê aqui na Bíblia, nos Evangelhos. Ele intercede pelo povo, intercede pelos seus discípulos, e com toda certeza naquele momento ele estava orando pelos seus discípulos. Jesus não havia se esquecido deles, dos discípulos, lá naquele alto do monte, orando solitariamente. Certamente Jesus sabia o que seus discípulos estavam passando. E provavelmente ele orava, pedindo para que a fé dos seus discípulos não fosse abalada, mas confirmada. João, o evangelista, ele falando sobre esse episódio lá em João 6, 15 a 21, João ele vai dizer que os discípulos já estavam bem longe, a 25 a 30 estádios da terra, ou seja, cerca de 4 a 5 quilômetros de distância. Certamente eles estavam invisíveis aos olhos humanos, ainda mais que era noite e noite tempestuosa. Mas o Senhor Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Jesus não havia se esquecido deles. Numa viagem normal, eles não levariam muito tempo para atravessar o Mar da Galileia. Que o Mar da Galileia tem cerca de 9 quilômetros de extensão. Mas Mateus diz que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, de madrugada. Nós podemos ver em outros evangelhos que era a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 horas a 6 horas da manhã, e eles ainda estavam no meio do mar, porque provavelmente o vento havia desviado o barco da rota, e eles ficaram ali naquela situação difícil. A tempestade é violenta, as ondas batendo no frágil barco, os discípulos sendo jogados de um lado para o outro, e eles estavam cansados, confusos, frustrados, desiludidos, desapontados com toda aquela situação. Porque o mestre os havia mandado embora diretamente para a morte. Poucas horas atrás, eles estavam em terra, seguros, junto com a multidão, querendo coroar Jesus rei, e agora eles estavam ali, sozinhos, no meio do mar,
à beira da morte, abatidos pelo vento, pelas ondas, na escuridão da noite. Jesus conhecia a situação do povo. Jesus sabia exatamente o que eles passavam. Quando a gente olha somente para a tempestade ali, os discípulos, o barquinho, os ventos contrários, o pavor, a gente pode pensar, os discípulos estão perdidos. Mas, quando a gente olha Jesus no monte orando, conhecendo toda aquela situação, orando pelos seus discípulos, intercedendo por eles, será que a gente não chega à conclusão de que os discípulos estavam mais seguros do que nunca, que eles estavam na mais perfeita segurança? Quando passamos momentos tão difíceis em nossa vida, tenha certeza, Jesus está sabendo e Ele intercede por você e Ele sabe a situação e Ele vem com a proteção, com a sua amorosa proteção. E Jesus demonstrou absoluto controle sobre as coisas criadas. Jesus veio até eles andando por sobre as águas tumultuosas. Jesus estava indo ao encontro deles, andando por sobre o mar. O mesmo mar em que os discípulos estavam apavorados, achando que iriam morrer. O mesmo mar que agitava o barco, de um lado para o outro. Essa mesma água, turbulentas, de maneira dócil, estavam submetidas aos pés do Senhor Jesus. E Ele veio andando até seus discípulos para mostrar a eles que Ele ia fazer uso dos próprios problemas deles para abençoá-los. Mas os discípulos, quando viram andando sobre as águas, quando eles viram, eles não o reconheceram. Eles pensaram que fosse um fantasma. É um fantasma. Eles ficaram apavorados. Já estavam com medo, já estavam naquela situação difícil. E agora vem um fantasma, vem mais uma criatura para nos atormentar, para nos trazer um pavor. Não passou na cabeça deles que poderia ser Jesus. E não é tão diferente conosco, não é tão incomum os crentes, eles muitas vezes atribuírem as obras de Deus às coisas malignas ou ao diabo. É um fantasma. Muitas vezes, quando estamos num momento tão difícil, nós não reconhecemos Jesus. Mas esse terror foi tal. Eles ficaram tomados de medo e gritaram. É o que nós fazemos. Quando nós não reconhecemos Jesus, nós somos tomados de pavor. E esperneamos e gritamos. Mas Jesus respondeu prontamente, com aquela voz inconfundível. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. Ou em outras versões, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, disse Jesus. E aí, todo medo
deu lugar à alegria, ao gozo. Porque quando Jesus diz, não temais, não é somente um encorajamento vazio, não é somente palavras, mas com as palavras vem todo o poder que Ele dispõe, todo o poder de Jesus disposto por Ele para nos auxiliar em nossas dificuldades. Pedro, ao ouvir a voz do Mestre, ele diz, se és tu, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Nós não podemos pensar que isso aqui era uma dúvida de Pedro, ou que Pedro duvidasse que fosse o Mestre. Não. Porque se ele duvidasse que fosse o Mestre, aquele que dizia para não temer, ele nunca teria entrado na água, saído do barco e colocado seus pés sobre a água. Pedro agiu obedecendo o seu impulso, o seu próprio impulso. E Pedro confia no Senhor, ele ama o Senhor, ele entende que sem a permissão do Senhor Jesus, ele não poderia fazer coisa alguma. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, por isso ele pede ao Senhor que ele autorize a realizar aquele feito. Manda-me, Senhor, que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Pedro foi, porque ao ouvir o vem de Jesus, ele vai confiadamente, sem perder tempo. Pedro desceu do barco, colocou seus pés sobre as águas e andou. Caminhou e foi até Jesus. E nisso aí o Senhor Jesus manifestou o seu poder, seu imenso poder. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, andar sobre as águas já era um feito extraordinário. Jesus, homem, andar sobre as águas já era algo extraordinário. Mas capacitar um simples homem como Pedro a andar também sobre as águas é algo fantástico, maravilhoso. Mas Pedro não conseguiu manter seus olhos fixos no Senhor. Ele teve dúvida. Ele, como ser humano, embora a fé e o amor de Pedro fossem fracos e imperfeitos, mas ainda assim eram fé e amor, mas ele duvidou e começou a afundar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a perceber a força do vento. É uma tempestade, é um vento muito forte, é um vento implacável. E assim, ele começou a afundar. E, mais uma vez, nós vemos aqui que ele ainda teve fé para clamar ao Senhor. Salva-me, Senhor. E neste clamor, Jesus prontamente lhe estende a mão. Jesus estendeu a mão e o segurou e não permitiu que ele morresse sob as ondas. O Senhor Jesus não o rejeitaria, não o rejeitou. Jesus mostrou a sua misericórdia infinita, o seu amor protetor,
ao estender a mão a Pedro e salvá-lo, impedindo-o de morrer ali nas águas tumultuosas. Aquelas mãos de Jesus, mãos poderosas, mãos amorosas, de onde ninguém pode arrebatar, como diz João 10:28, ninguém as arrebata de minha mão. Ninguém pode tirar. Essas mãos poderosas sustentam, firmam, seguras e salvam-nos. Nestas mesmas mãos estão as nossas vidas, que estão seguras, e nada pode nos separar de Jesus, nem mesmo as ondas bravias, nada, nenhuma situação, nenhuma criatura, nem a morte, nem a vida, como diz Romanos 8:37, 38. Então vemos aí, Jesus estendeu a mão e segurou, salvou naquele momento. E em toda essa passagem nós podemos ver o poder do Senhor, a autoridade do Senhor, o conhecimento do Senhor, o amor protetor do Senhor e o poder do Senhor Jesus. Especialmente nós podemos ver esse poder que neste momento em que destaca a sua majestade. Ele é verdadeiramente majestoso Rei, porque no instante em que ele e Pedro subiram ao barco, cessou o vento. Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Maravilha! Oh, glória a Deus! Diante de tudo aquilo, os que estavam ali no barco só puderam fazer uma coisa: adorar a Jesus. Os que estavam ali o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Reconheceram a divindade de Jesus. Quando Jesus sobe no barco, a paz se estabelece, a segurança toma o seu lugar, a harmonia acontece. Jesus confere paz aos discípulos. Apesar do vento estar no seu máximo, no seu apogeu, instantaneamente ele para de soprar quando Jesus sobe ao barco. Subindo ele e Pedro para o barco, o vento cessou. Jesus não repreendeu, Jesus não falou, Jesus não levantou a mão, Jesus não gritou, não deu nenhuma ordem. Parece que o vento estava aguardando em profundo suspense o desfecho daquela situação. E assim que o propósito do Senhor foi cumprido, o vento cessou, deixando toda a glória para Jesus Cristo. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O adoraram. E foi este momento uma manifestação maravilhosa do poder e da divindade do Senhor. Que Jesus, ele mostrou claramente o seu controle total sobre todas as situações. Lá em Marcos capítulo 6, versículos 51 e 52, Marcos registra que os discípulos ficaram atônitos. E o motivo foi porque ainda não haviam compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Eles não tinham compreendido. Seus corações estavam ainda fechados, endurecidos,
E apesar de terem permanecido, andado com Jesus por mais de 2 anos, vendo todos os milagres, todas as maravilhas praticadas por Jesus, os discípulos ainda tinham seus corações endurecidos. Eles ainda pensavam que Jesus era meramente um rei humano, que se assentaria no trono, concederia lugares de honra para eles. Mas nesse momento aqui, que Jesus sobe no barco e o vento cessa, eles vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Esses acontecimentos aqui inusitados, o coração dos discípulos se abriu e eles compreenderam o verdadeiro caráter, a verdadeira missão de Jesus, bem como o seu poder e a sua divindade. Assim, prostraram-se e o adoraram. Adoraram a Jesus. Agora, o entusiasmo dos discípulos não era semelhante ao da multidão, querer fazê-lo rei. Agora eles reconheciam, ele é Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus Cristo, quando foi ser batizado por João Batista, o Pai, Deus, já havia dito, este é o meu Filho amado. Podemos ver em Mateus 3:17. E também, quando Jesus entrou em Gadara, que havia aquele endemoniado, aquele demônio disse que Jesus era o Filho de Deus. Mas agora, pela primeira vez, os discípulos o reconheceram como Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então não havia mais dúvida para eles. O temporal havia acabado, tudo agora estava em paz, a escuridão foi embora, o Mestre estava com eles e eles sabiam quem era o seu Mestre, o Filho de Deus. É ele, o Filho de Deus. E ele, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Ou chegaram tranquilos lá do outro lado. E eu creio que a lembrança desta noite no mar da Galileia deve ter ficado no coração, na mente dos discípulos, como consolação durante toda a sua vida. Porque no futuro eles passariam por perseguições, sofrimentos, morte por causa do nome de Jesus. E esse momento aqui seria um momento de paz, de segurança, de consolação para eles. A imagem de Jesus andando por sobre as águas agitadas naquele lago, nunca iria abandoná-los. Isso iria fortalecer a fé e também os ajudaria a continuar a missão de testemunhar para o mundo que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. É o Filho Todo-Poderoso do Deus vivo. E essa experiência dos discípulos nos ajuda a entender que nós devemos confiar em nosso Senhor e Salvador. Não devemos duvidar, seja qual for a situação que estejamos enfrentando. A obediência à vontade de Deus sempre vai trazer bênção para a nossa vida. Devemos entender que o lugar seguro para nós não é em meio às circunstâncias boas, favoráveis, mas é estarmos dentro da vontade de Deus. A vontade de Jesus foi que os discípulos fossem para o mar no barquinho.
e que as multidões fossem embora para suas casas e ele para o monte orar. Essa era a vontade de Jesus. E os discípulos estavam seguros, porque estavam dentro da vontade de Deus. E também nós devemos aprender a não reclamarmos, a não questionarmos e nem perdermos a esperança nos dias difíceis, nos tempos difíceis. Porque o Senhor intercede por nós e Ele vem ao nosso encontro. Ele, no momento certo, no momento oportuno, Ele vem ao nosso encontro e faz uso de todos os problemas, todas as calamidades para abençoar as nossas vidas. Jesus Cristo não foi apenas um profeta, um homem bom que viveu em Nazaré, na Galileia, ali na Judéia. Ele é o Filho de Deus, que está vivo. Ele venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, venceu a cruz, venceu a morte, venceu o túmulo, a sepultura, então, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E estar dentro da vontade dele é que nos mantém seguros. Eu e você. Devemos reconhecer isso e saber que ele intercede por nós a cada dia.